Minha pergunta, queres que a polícia reagisse como ali? Meu filho, eu porventura posso ter um filho, eu mesmo virar bandido. Eu vou querer que meu filho seja fuzilado porque é bandido. Eu vou intercedendo o meu filho ao pai, ao Senhor, para que aquele menino mude de vida. Percebe? Em nenhum momento eu vou querer meu filho morto daquela forma. Aquela mãe, a mãe, está a chorar hoje o seu filho. Está a chorar. Júnior, pessoas... quantos violam o Estado? Você não fala nada. As pessoas que quantos violam o Estado todos os dias? Não, vamos coisa. Quantas pessoas morrem? Não, quantas pessoas morrem na fila do hospital porque alguém violou o Estado? Está entendendo? Quantos porque alguém violou o Estado? Eu não tenho. Não sei se não está a discutir o assunto, está a discutir as mágoas dele. Eu não estou aí. Não estou a discutir mágoas. Eu estou no assunto. Então, mágoas de inocência não vou discutir. Ernesto. Quantos violam o Estado e você não fala nada? E você se coloca de boca fechada. Não faça isso. É vergonhoso. Sabia? É vergonhoso o quê? Sabe quantas vezes as pessoas violam o Estado? Compraram aquelas coisas para fazer coisa, aqueles containers, não sei o que é isto, aquilo, que vão inaugurar agora, chamam de carros articulados, violou-se o Estado. Quantas vezes este tipo que é o ministro da Agricultura, não sei o que é isto, aquilo, trouxe programas que não tem nada a ver com a agricultura? Quantas vezes Celso Correia nos trouxe programas de agricultura que não tem nada a ver e violou o Estado? Quantas vezes o próprio Filipe Jacinto News, nos seus programas de governação que não tinha nada a ver, violou o Estado? Quantas vezes eu já vi Júnior a fazer coisa aqui? Exato. Bom, houve um total despreparo da própria polícia da República de Moçambique. É incrível que temos recursos que estão a ser gastos do Estado, que levam a polícia da República de Moçambique para serem formados em Portugal. E esses mesmos polícias, quando regressam para aqui para Moçambique, são colocados lá nos lugares mais recônditos, mas são pessoas que foram ter uma determinada especialidade. Eu tenho amigos, conheço pessoas próximas que foram para Portugal, foram estudar, foram se especializar e regressaram para aqui e foram colocados lá longe para serem administrativos. Afinal de contas, qual é a agenda neste país aqui? Porque me parece que quem é criminoso tem mais carta branca para circular neste país. Vocês vão chamar o polícia aqui, assassino o jovem de criminoso? O polícia é criminoso, meus amigos. Está-se a criar... A gente cometeu um crime, mas é preciso respeitar uma coisa. Abre-se um espaço de investigação, mas é claro que os vídeos são nítidos. Okay. Aquela questão, todo aquele que sai da lei, todos nós estamos embaixo da mesma lei. Todo aquele que sai da, mesmo que seja presidente da República, não gostar de si num comício, depois mandar o agente, dá tiro, dá porrada aquele, está a cometer crime. Exatamente. E olha, execução sumária. Exatamente. Foi o que se fez aquilo. Está entendendo? Aquilo são países ditadores. E para dizer que ver como é que aquele jovem vem, parece que é uma questão pessoal. Quero concluir. Vamos lá para passar para... Está-se a criar uma milícia dentro da polícia da República de Moçambique. Atenção. Está-se a criar uma milícia dentro da polícia da República de Moçambique. O presidente da República, nesse exato momento, deve frear a pena de morte, porque os agentes da polícia da República de Moçambique, de hoje, ao melhor, de ontem até então, estão na cabeça com a pena de morte. Tem livre árbitro para disparar e matar. É especulação? Especulação? Irmão, bem-vindo aqui. Vai desculpar, o show é esse mesmo. Espera, então nós não temos pena de morte. Fica bem claro. Meus amigos, temos pena de morte. Aqui temos pena de morte. Nós temos pena de morte em Moçambique. Temos execução sumária. Temos pessoas a ver o programa. Eu estou a dizer, eu estou a afirmar de forma categórica que existe pena de morte. 450 pessoas. Como é que numeraram com a bala da polícia? É pena do quê? Executaram em dias. É pena do quê? É pena de quê? Bom, vamos lá. Gostaria primeiro de pedir perdão porque no início da minha dissertação não cumprimentei os meus colegas painelistas e não cumprimentei também quem está lá em casa. Sintam-se cumprimentados, peço perdão. E esta minha saudação é extensiva para todos que fazem possível este programa. Olha, voltando para o assunto, é preciso compreender que nós estamos num Estado de Direito Democrático. Moçambique, ele foi consagrado um Estado de Direito Democrático. Nós temos uma Constituição, nós temos a nossa moldura penal e nós temos o nosso Código Penal. Então, os
moçambicanos são guiados por uma lei-mãe, que é a nossa Constituição da República. E os homens da judiciária são guiados por aquilo também que é uma lei que norteia. Neste âmbito, aquele indivíduo em Chinavano, o Narciso Sambo, os vídeos são nítidos, mostram taxativamente que a polícia fez um trabalho prévio e sabia que ele estava lá dentro, imobilizaram o homem e a zona quase que toda também foi preenchida de polícias. Então eu quero compreender que houve um exagero por parte do agente que disparou e tirou a vida daquele homem, porque nós não temos uma pena de morte neste país, nós não temos uma lei de execução sumária dentro deste país. Aquilo foi um crime bárbaro e este indivíduo deve responder. Se realmente estamos a levar as coisas sérias, queremos ter um país diferente, a esta altura este homem já deve estar num lugar que esteja inibido de entrar em contato com qualquer uma outra pessoa para posterior responder. Porque um indivíduo, por mais que ele seja cadastrado, ele seja bandido, o Estado moçambicano diz uma coisa, que ele deve ser, primeiro, com os homens da lei e ordem, capturado e depois de capturado ser apresentado ao procurador. O procurador consequentemente vai entregar ao juiz. O juiz, por sua vez, vai fazer o seu trabalho, porque quando aparece um indivíduo a tirar a vida, não é, à luz do dia, isto está a proporcionar, está a propagandear aquilo que é um ambiente de anarquia no Estado moçambicano, está a criar aqui um ambiente belicista no Estado moçambicano, porque o polícia naquele âmbito ele se apresenta como um polícia não apartidário e não republicano, porque o polícia tem que compreender primeiro qual é a sua responsabilidade, que é garantir a ordem pública, que é garantir a qualidade de vida para uma certa sociedade. E se assim a polícia não faz, estamos a dizer que amanhã o teu vizinho, o meu irmão, vai também procurar fazer a justiça com as suas próprias mãos. Então é preciso com que a polícia ela seja pedagógica, ela venha mostrar primeiro como as coisas funcionam dentro de um próprio Estado, porque houve uma força desproporcional em função deste indivíduo. Não obstante, o homem goza de presunção de inocência, enquanto não se provar... Uma vez sendo cadastrado, hein? Ele já estava na lista de procurados. Olha, a própria polícia, olha só, Fred Josias, a própria polícia é quem faz a lista e publica esta lista do Narciso Sambo como um cadastrado. E é a própria polícia que neutraliza o Narciso Sambo e tira a própria vida. Então, isto é improcedente, é um contrassenso, onde tu percebes que é uma polícia que não está alinhada com aquilo que são os conceitos. Ora, vejamos, nós temos um Estado, temos uma nação e temos um país. Então, é preciso nós sabermos diferenciar o que significa Estado, o que significa nação, o que significa país. Ou estamos numa teocracia, ou estamos numa anarquia, ou estamos numa destinação do ponto de vista de não conseguir encontrarmos aquilo que é a resolução de um determinado país. Porque isto não é uma dinastia. Eu disse, Moçambique está consagrado como um país do Estado de Direito Democrático. Mesmo se aquele indivíduo estivesse num país onde, por sua vez, existe pena de morte, ele deve ser levado até um juiz e o juiz constatar que realmente ele cometeu um crime e isto pode vir a consubstanciar com a execução, ou seja, com o silenciar da vida dele. E isto não aconteceu. Então é preciso realmente a polícia mostrar que não compactua com ambientes iguais àqueles, fazendo aquilo que é o seu trabalho, não protegendo este homem, porque se este homem ele não é evidentemente punido, estamos a dizer que na República de Moçambique comportamentos iguais a estes, eles são naturais, acontecem, e isto acaba tirando aquilo que é uma dissociação, estamos a dizer que acaba criando aqui uma separação entre o cidadão e a própria polícia. A polícia tem a sua responsabilidade moral de criar um ambiente bom, amigável com a sociedade. Mas com este tipo de vídeo que nós vimos aqui agora, isto acaba
tirando aquilo que é o protagonismo da polícia diante da própria sociedade. Então é preciso com que as autoridades façam o seu trabalho, e o trabalho deve ser ele invejável, impecável, para que amanhã aquele indivíduo que está ali em casa, que sonha em querer ser polícia, sonha em querer ser um jurista, um advogado, ele não pense duas vezes, porque ele vê-se naquele ramo, ele vê-se naquele ofício. E o que nós estamos a ver neste preciso momento é uma polícia belicista, é uma polícia que está a agir à margem da lei. E nós não podemos romantizar isto, porque não é normal numa sociedade, num Estado de Direito Democrático, nós assistirmos, não é? Porque a lei insta. Nós temos uma lei, à luz da lei, aquilo, à luz das escrituras sagradas, aquilo é pecado. À luz da lei, da Constituição da República, do Código Penal, da moldura penal, aquilo é um crime. E este senhor aqui cometeu um crime, ou seja, um homicídio qualificado. O que é um homicídio qualificado? É saber que este indivíduo vai estar num determinado lugar e programar-se aquele indivíduo não para levá-lo para responder na barra da justiça, mas sim for específico, nós vamos tirar a vida a ele. Há quem dizia que ele estava a tentar resistir. Naturalmente que um bandido, ele já tem uma mente cauterizada, ele é bandido, ele sempre vai tentar reagir. Isto é simplesmente sabido, mas nada justifique que aquele indivíduo deveria ter sido silenciado. Ele já estava imobilizado. Qual é a missão da polícia? É arrombar, invadir, imobilizar, algemar e, por sua vez, encaminhar às autoridades competentes. E as autoridades competentes vão fazer os seus trabalhos subsequentes em cadeia. E isto nós não vimos. Então nós estamos a instalar dentro de um Estado moçambicano um ambiente deplorável, um ambiente inaceitável, que não se pode ver coisas iguais a estas. Hoje temos telefones onde todo mundo consegue ver o que aconteceu, e é a própria polícia, e ela parece a paisana a silenciar na cabeça. Quer dizer, é um indivíduo que parece que não tem escrúpulos. Este indivíduo é um indivíduo que provavelmente pode ser perigoso mais que o próprio Narciso Sambo. Porque não quer dizer eu que o Narciso Sambo, por ser ele dito como um cadastrado, não é? É porque nós devemos agir de tal maneira. Estamos aqui a aplicar a lei mosaica. Estamos aqui a aplicar dente por dente. Não é assim como um país tem que funcionar. Porque se nós aplicarmos a lei mosaica, estamos a dizer que a questão do amor, da empatia, nós não vamos ter dentro de uma sociedade. Então é preciso a sociedade cultivar um ambiente de empatia onde o perdão esteja acima de tudo. Naturalmente que eu não vou permitir com que um ladrão entre na minha casa. Eu vou procurar as autoridades para ir atrás deste indivíduo. Mas não cabe à polícia e não cabe a ninguém dentro da sociedade fazer as justiças com as suas próprias mãos. Isto por quê? Porque quem faz a justiça com as suas próprias mãos, como este senhor, ele desempenhou um papel ridículo usando aquilo que é o uniforme da Polícia da República de Moçambique. Porque quem sai machado aqui não é aquele indivíduo que tirou a vida ao outro, que é o Narciso Sambo, mas sim é a própria Polícia da República de Moçambique. E isto para mostrar que realmente não se pode aceitar num Estado em que estamos a construir, que tem 51 anos, a polícia, as instituições de justiça devem aparecer não somente para dar caras nas telas televisivas, aparecer para trazer um ambiente de tentar amolecer os corações dos moçambicanos. É preciso que haja aqui uma pena exemplar, porque existe aquilo que é homicídio doloso, existe aquilo que é o homicídio culposo e existe aquilo que é homicídio qualificado. Quer dizer, está acima do doloso, está acima do culposo e chegou ao mais alto nível do homicídio, que é homicídio qualificado. Exato. Então, nós não podemos aceitar coisas do gênero. É preciso sim que este senhor que tirou a vida ao Narciso Sambo, ele venha responder, e não se pode dar espaço para uma sociedade conseguir absorver e viver ambientes tão difíceis como estes, porque isto é inaceitável, isto é injustificável e não se pode abraçar uma causa igual a esta. Vamos lá, Nariz, a sua opinião? Saudações, Freire Josias, aos colegas do painel e a toda a sociedade que acompanha-nos por intermédio de diversas plataformas que a tua TV dispõe.
Olha, é importante antes salientar em relação a isto. Primeiro, lamentar, não é? A morte, obviamente, daquelas pessoas que, obviamente, tenham sido vítimas do finado ou de quem, do Narciso, neste caso. Mas também tenho que lamentar a atuação da polícia. Importa referir que o artigo 4 da Lei 16/2013, que é a lei da PRM, ela já dispõe a atuação da própria polícia, assim como o 254 da Constituição da República. Ele já fala como é que a polícia, até certo ponto, deve atuar. A atuação da polícia não deve extravasar os limites da legalidade. Isto é, independentemente das circunstâncias, a atuação da polícia deve muitas vezes pautar pela proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, e pelo que se vê naquela imagem, havia uma desproporção clara. Primeiro porque o número dos agentes da polícia que estavam lá era relativamente maior. Aquele indivíduo estava sozinho, logo, do ponto de vista digamos, de perigo, naquele momento aquele jovem não encontrava-se em condições para oferecer nenhum perigo à Polícia da República de Moçambique. Daí que haviam todas as condições criadas para a polícia, dentro daquele local, conseguir mobilizar aquele jovem. Afinal de contas, são polícias por quê? Porque são pessoas treinadas, isto é, eles foram qualificados, têm habilidades suficientes para neutralizar os jovens. Veja, e que estamos num país em que, de certa forma, a questão da investigação ainda é bastante precária. Em situações daquela, alguém deu aqui exemplo, que olha, quem foi confundido que faz parte daquela lista. Imaginemos essa situação em que a polícia chega e começa a disparar. Quer dizer, todos que serão confundidos aqui serão mortos. Basicamente, sabe-se, Fred, vou aqui trazer este exemplo, que boa parte de nós que fazemos parte da política acabamos muitas vezes mortos a tiros, etc., seguidos. Vou fazer uma comparação aqui um pouco, digamos, assim, desnecessária, mas pronto. Dizem que sou parecido com Cláudio Ismael. Vamos supor em situações do género, em que a polícia acha que de certo ponto está a fazer justiça e chega e encontra Cláudio Ismael porque queria o nariz e dá tiros ao Cláudio Ismael, por exemplo. Ou eu até cometo um crime e fujo, por exemplo, encontram aí o Cláudio Ismael e dão um tiro a ele, ou encontram qualquer um parecido comigo. Quer dizer, estamos aqui a caminhar basicamente para um estado violento, ou seja, a atuação da polícia vai de certa forma ditar muito aquilo que é o futuro de Moçambique, ou o tipo de estado que nós estamos a construir, porque de uns tempos para cá este tipo de violência não tem sido, digamos, objeto de atenção do próprio Ministro do Interior, nem do Presidente da República ou qualquer outra figura que administra o próprio Estado ou até mesmo da Organização da Justiça. Estas matérias não têm sido acauteladas como devem ser, razão pela qual é que a polícia atua. E após a situação, Fred, vou aqui revelar algo. Eu recebi algumas mensagens, né, de pessoas que diziam o seguinte, que estes agentes da polícia que estão a fazer este tipo de crime, ou que são escolhidos a fazer este tipo de crime, faziam parte, de certa forma, de uma outra força, não é, que estavam a combater terrorismo em Cabo Delgado, e como forma de enquadramento para boa parte dos que sofreram, não, que já tinham sangue, obviamente, nas mãos, eles são colocados para poder executar este tipo de missão. Dizem que é uma mistura aí de forças, alguns faziam parte de lá, saíram diretamente de lá para poder fazer este tipo de missão. Mas bom, isto não importa agora. Acho que o mais importa é a questão da própria reação, a própria reação da polícia, a própria atuação da polícia. Eu só tenho a chamar, obviamente, a atenção da própria polícia para que possa medir efetivamente a sua atuação. Tratava-se de um bar, Fred Josias, tinha lá muita gente. Eu diria uma das balas até a ferir qualquer um que estava lá a curtir, até mesmo o próprio colega deles. Portanto, não devemos achar que trata-se efetivamente de um erro, porque eu ouvi alguém aqui a dizer que não, trata-se de um erro, partidos políticos também erram, as pessoas estão aí a errar. O John Locke e o Montesquieu são muito unânimes com a questão da definição do próprio crime, assim como a definição do erro. Eles trazem o crime como toda aquela prática que viola as leis positivas do Estado e prejudicam a sociedade. São unânimes nisto, e se formos ao Código Penal, no artigo 1, que traz a definição do crime e o princípio da legalidade, também, basicamente, vamos encontrar nessa definição do crime as características que compõem o crime. O erro é toda aquela prática, obviamente,
que não constituam crime, excepto se a lei assim rotular. Quando a lei rotula, ela já deixa de ser crime, já deixa de ser obviamente um erro e passa a ser crime. Razão pela qual que é essa diferença. Isto é, houve dolo por parte daquele policial, é uma prática criminal, ele entrou, tinha uma arma, poderia, em caso de advertência, querendo dar tiro, seja para o chão ou para o ar, alguém disse aqui na perna, não havia necessidade, só de manipular uma KM em frente daquele indivíduo parava. Fora isso, trata-se de uma polícia que poderia ir para lá, dizem que receberam denúncia para chegar até aquele local. Hoje em dia existem objetos que possam neutralizar indivíduos através de choques. Por que a nossa polícia não passa a usar? Tenho visto com alguns agentes da proteção aqui na rua, aqueles instrumentos que neutralizam através de choques. Por que aquela mesma polícia não foi para lá com aquele objeto, se é que, obviamente, a intenção fosse neutralizar? E dois, por que a polícia não usou outros meios possíveis? Podiam usar, querendo até entrar nessa violência ou nesta onda de que a polícia não negocia ou não conversa com ladrões. Posso até concordar que não é para a polícia negociar com criminosos, mas a ação da polícia não deve ser, digamos, extremamente violenta, a ponto de não dar espaço à própria responsabilização criminal, porque, à luz da Constituição da República, acho no seu artigo 40, número 1 e 2, eles já falam do direito à vida e já vem dizer que na Constituição, que na República de Moçambique não existe a pena de morte. Agora, quando é um agente da polícia a tirar a vida, está basicamente a violar princípios constitucionais básicos, que é o próprio direito fundamental, falo do direito à vida, e princípios de direitos humanos, universais de direitos humanos, que viola, obviamente, viola vários outros instrumentos, digamos, do âmbito nacional, regional e até mesmo, digamos, mundial. São vários instrumentos que foram aí violados com a atuação daquele polícia, a razão pela qual é que as pessoas têm toda a legitimidade de dizer que, olha, para esta situação em apreço, deve-se chamar a responsabilidade daquela gente. Porque hoje aconteceu com este indivíduo que obviamente cometeu vários crimes, já foi comprovado isso na justiça, mas ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Este é um ponto-chave. Exato. Se calhar dizer, se tivéssemos em Cabo Delgado indivíduos com uma bravura, como esse Exato, senhor como que tirou a senhor, vida, isso é verdade. seria de salutar. Nós queremos indivíduos com esta qualidade lá em Cabo Delgado para fazer face ao terrorismo. É não, verdade. dentro de uma sociedade, não pode, é inadmissível isto. Esse senhor deve ser responsabilidade, Não, mas, independentemente do qual seja. Isso é Não verdade. a sua Isso é posição. verdade. Nós não E podemos eles- aqui e andar eles- a massagear. Yeah. Ali não se mostra nenhuma bravura. Não. Mostra-se Houve uma bravura. oportunidade. Yeah. Porque aquele jovem podia estar até a cobrar o mandato naquela situação. Mas a polícia... Podia até estar a dizer, olha, está onde o mandato para me Do recolher ponto de daqui? vista de proporcionalidade, Ali não há proporcionalidade ponto de proporcionalidade Aquele ou até jovem, mesmo quando vê o numérico, vídeo, não é? ele Não é? chegou. Deixa-me dizer uma Os coisa. agentes da polícia eram maiores. Deixa-me dizer uma coisa, não é? desculpe, deixa-me dizer uma coisa muito simples. A polícia fez um trabalho prévio, fez uma leitura, ok? Nós Há temos homens de uma reconhecimento. polícia, que é o reconhecimento do terreno. Nós temos uma polícia, tem trabalho sociológico, trabalho psicológico e trabalho antropológico, que tudo cabe com o bom senso, ou seja, um trabalho de consciência. Ok? Ele dizia uma coisa não menos importante, porque nós temos que sempre pegar a arma para neutralizar um cidadão. Tem que ser o Mas, quê? mas olhando o formato Olha, do vídeo, o vídeo olha. mostra aqui, aquele jovem, aquele ser que, o quê? que deu Olha, tiro, olha, esse- aquele que deu nós tiro, temos- ele estava Fred, numa situação, Fred, olha, ele estava lá longe, como é que se não viu a tá visão confusão, para foi ver? ali, Muito simples. ele no que não nos Olha, chateia. O Olha. polícia, ele tem uma formação em artes marciais, por exemplo. O grande problema é este. Tu formas um polícia em Moçambique em 9 meses. Em 9 meses, tu não terás capacidade de dar uma bagagem, um pacote completo para uma polícia. Aí, Tá a compreender, né? própria A polícia. própria razão polícia deve pela ter qual, esta veja, habilidade para imobilizar este homem e algemar. Olha, Porque razão a pela questão, aplica-se na questão da República a pena de morte, para começarmos a concordar com certas atitudes, porque aqui há um contrassenso. Diz uma coisa e faz uma outra coisa. Ou mesmo também no Código Penal, nós temos a China, que tem um partido comunista. É subjamente sabido que na China, quando você, pontapé, está na margem da lei, você vai responder ou cadeia perpétua, ou uma cadeia eletrizante, ou pena de morte. Então, isso já é sabido, não vai ser uma novidade para olha, ninguém. e aquele polícia, obviamente, tenha cometido aquilo porque ele sabe que
se o ponto de vista... Especulação. Não. Eu não terminei. Olha, Narciso, escuta-me só. Eu acho que não estava aqui a falar e fica feio interromper. Deixei os demais colegas, mas também não precisa passar por cima da minha palavra. Estava aqui o Freire a dizer o seguinte. Adiantaram-nos aqui a especulação que eu estava aqui para dizer, mas eu dizia o seguinte. Aquele agente da polícia, todo daquele jeito, porque de certa forma ele está ciente de que a própria corporação vai lhe proteger. Isto é óbvio, não é a primeira vez que estes atuam assim. O que acontece é que nos últimos tempos mudaram-se apenas as formas de como eles atuavam. Antes levavam pessoas aqui para Xiang, outras zonas, davam tiros lá, deixavam armas e dizia que houve troca de tiros entre quadrilhas. É o que acontecia, ou houve ajustes de conta. Agora o que aconteceu é apenas mudança de estratégia. Ninguém vai aparecer a dizer que eu estou a mentir, porque sabem que isto é verdade. Isto é uma verdade, apenas mudaram a forma de atuar. Portanto, essas práticas têm acontecido e a falta de responsabilização. Vou dar um exemplo: mataram o Elvino Dias, mataram várias outras pessoas, a própria polícia durante as manifestações, seja 2023, 2024, as gerais, assim como autárquicas, há muita gente que foi morta e até o presente momento não foram identificadas, ou seja, não foram responsabilizadas criminalmente esses polícias, porque existe uma proteção, ou seja, há um sentimento de que a polícia, quando está a serviço do Estado, ele está acima da lei. O que, obviamente, não constitui a verdade. Agora, nós temos que dizer uma coisa. Estamos aqui a dizer é que, de fato, na Constituição da República, assim como no Código Penal, ele não está tipificado a pena de morte. Isto é do ponto de vista legal, do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, estes princípios todos, estas garantias legais todas, são inobservadas com a polícia no terreno. Nós temos que reconhecer isso. Daí que está a haver uma pena de morte de forma tácita, não expressa, porque ela não está estatuída, mas embora ela não esteja estatuída, está a ser executada. É mais ou menos isso, Fred. Obrigado. Há uma coisa que eu gostaria de problematizar aqui. Quando a população encontra um ladrão, um gatuno, o que é que faz? O que é que tem feito? Espanca, depois queima. E ninguém aparece a dizer que a população agiu com excesso de zelo. A população não tem informação. Olha lá, Fred, nós estamos a discutir aqui o Estado do país. Nós estamos a discutir aqui pensamentos debaixo de uma mangueira. Não façam isso, pá. Eu não terminei. Vocês já não perceberam. Não, Fred, não vamos discutir. Nós estamos a informar a sociedade. Nós estamos a dizer que a polícia tem... Não pode ser isso. Eu ainda nem terminei. Não. O teu pensamento é totalmente ridículo. Eu ainda nem terminei. Nem terminei minha explanação. Deixa ele terminar. Você vai comparar a população com a polícia. Ilustre. Parece que você tinha vontade de gritar hoje. E já tem a oportunidade. O que eu estou aqui a dizer é algo que eu nem terminei, já está preocupado. Quer dizer, concluiu a frase sozinho. Então o senhor já matou pessoa na tua zona. O que eu estou a dizer é uma coisa simples. É que ele, quando estava a falar, estava calado. Acho que todo mundo percebeu. Exatamente. Que eu respeitei o tempo de cada pessoa. Não diga termina, você não manda em respeitei. Vamos lá, você não vai terminar. O que nós estamos aqui é que... Vamos lá. Tá bom. É assim. Chato esse nível de burrice. Até eu chamei de atenção. Não respeitou o tempo de cada pessoa. Então, não vem aqui a querer ser boneca Barbie. Vamos chamar de burros no ar direito também. Sinceramente. Então, você chama de burros. É assim, Fred. Exagera na burrice. Tem coisa, sabe? Nós estamos a falar aqui para uma sociedade. Estamos a falar aqui para uma sociedade. Aqui. Vocês falam que está a normalizar que a polícia tem que matar. Deixa ele terminar. Não é o que vocês falam. Por que não cortas? Por que não cortas? Eu não explanei a minha ideia, deixa-me explicar. Por que não cortas quando eu terminei? Deixa eu terminar. Vamos lá. Por que não cortas quando as situações de ano vêm do outro lado? Narciso veio aqui, vociferou aqui. Situações onde tive de chamar a atenção. Vociferou aqui, estava a vociferar aqui de qualquer maneira. Tá bom, vamos lá, termina, Narciso. Termina, Narciso. Narciso. Não é deixa terminar. É que não pode desenhar um modelo de debate que ele quer e não faz. Não, eu estou a reclamar uma coisa. Desenha um modelo de debate. Eu acho que não faz um minuto. Um minuto. Eu acho que a partir de agora nós temos que pedir aqui ao Ministério da Educação começar a introduzir nas escolas a questão da República para talvez melhorar esse tipo de mentes. Precisa aprender. Não é vir aqui. Discutir um país, está a vir discutir uma selva. Isso não é selva. Não é o mesmo comportamento. Isso não é selva, isso é um país. Hoje o tempo como Jack. Fred, deixa uma primeira coisa. Nada para contribuir. Que sejamos
que sejamos, que sejamos tratados de forma igualitária. Tá bem, deixa parar de deixar. Não. Deixa parar de deixar outro falar. Não é deixar, Júnior. Então cria lá o teu programa para falar. Não, deixar Júnior, ele estás muito desfilar. acelerado. Júnior, calma. Deixa ele falar. Júnior, Termina. Júnior é o quê? É o quê? Yeah. Júnior é o quê? É o quê? Deixa ele falar. Você é advogado do diabo? Deixa ele terminar. Desde quando você é advogado do diabo? Narciso, termina. Desde quando você, Júnior, é advogado do diabo? Narciso. A questão... Não, um minuto. chefe. Júnior, desde quando Eu você é sou advogado do diabo? senhores. Estou a fazer... Não, muita força para discutir. Um minuto, só quero questionar, Júnior. Desde Tá quando bom, você é vamos advogado do lá, diabo? termina, mano. Não faça isso. Narciso, vamos lá. Narciso. Não faça isso. Vai lá, Narciso. Sabia. Tá bom, vamos lá. Sabia. Vamos lá. Deixa ficar sua opinião, não tenha medo deles. Não, eu não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém. É assim, uma coisa muito... Júnior, não faça isso. Júnior, não faça isso. Júnior, não me assusta você. Você também não é nada, você. Não, um minuto. É o quê, Inocêncio? Você é o quê, você? Chefe. Não, um minuto. Não, um minuto. Você é o quê? Vamos lá, termina. Não, um minuto. Você é o quê, Júnior? Termina, irmão. Não, você é o quê? Vamos lá. Não usa palavras pejorativas. Aqui. Relaxa lá, Inocência. Eu tenho direito. É, chat. Inocência, relaxa lá. Estamos aqui. Por que não chama a atenção, Júnior, quando diz que inocência é o quê? Chama lá a atenção, Júnior. É assim, eu gostei. Chama lá a atenção, Júnior. Eu gostei. Vamos lá manter decoro. Não faça isso. Vamos lá, Narciso. Você é muito mais alto que eu, não faça isso. Vamos lá, Narciso. Só em termos de estrutura, você é mais alto que eu. Não sei no Brian. É assim. Estou incomodado hoje, não estou para ouvir muito barulho. Vamos lá. É assim. Vamos lá, Querem termina. fazer perder filho de pensamento. Não perca o fio de pensamento. Quer dizer, quando eu trouxe essas top de não me interromper, irmão. Não, quando eu estiver a falar. Tá bem, deixa não, lá. não fica cala, não. Deixa lá terminar. Fica lá no teu canto. Mano. Deixa terminar. Eu quero falar, deixa-me lá eu falar, trazer minhas palavras. Ok, vamos quando lá. estivesse a falar, te deixei. Vamos lá. Então, como eu vou falar é comigo isso. Tá bem, Então, vamos o que lá. eu estou a querer dizer é algo simples. Eu gostei da explanação do ilustre ilustre Nhantumo, porque ele trouxe várias ilações, não invocou artigos, o que não é mau também, você trazer alguma opinião e trazer artigos e tal. Mas temos que contextualizar as coisas e adequar a lógica, carregarmos a lógica, colocarmos dentro deste tema aqui, não é? Debatermos o assunto, a lógica, a forma que, portanto, vive a nossa sociedade, a realidade social do nosso país. Quando eu digo que a população, quando encontra um ladrão, um bandido, um assassino, descarrega toda a raiva por cima daquela pessoa, até mata, queima, faz e desfaz. Exato. E por que eu trago este exemplo? Não estou a querer dizer que a atitude dos agentes da polícia foi perfeita, não é? Por causa da exposição, as circunstâncias daquela situação, não devia ser feito aquilo em público. Exato. Mas tratando-se de um indivíduo que é residente, parece que ele já cumpriu pena, já é um indivíduo que, segundo informações, dizem que praticou muitos sequestros e dizem também que ele vinha para praticar tal ato que já não é pela primeira vez ele a praticar. Exato. E era o seu primeiro dia em Moçambique, estava foragido na África do Sul. Nós só podemos entender o que aconteceu não olhando só para o vídeo. Temos que, portanto, ouvir outras sensibilidades, ouvir a própria polícia, o que a polícia tem a dizer a respeito disso. Porque parece que há pessoas que vivem neste país com duas pedras na mão, parece que já não com pedras. Você pensa que a pessoa está a andar de mão fechada apenas porque é uma questão de um gesto normal, mas tem pedra ali na mão. E está bem claro que alguns tentam capitalizar isto, tentam partidarizar, tentam levar esta crítica para serem bem vistos pelas pessoas. Se fazermos um cálculo, uma análise dos comentários nas redes sociais, se olharmos para os comentários aqui, se olharmos para os comentários nos blogs onde foram publicados esses vídeos aqui do que aconteceu em Chinavand, vamos ver que mais de 80%, podemos dizer 80% das pessoas só condenam a forma que a polícia agiu. Porque quando se pensa num gatuno, num assassino, não é? A população tem um pensamento totalmente diferente. Mas a lei diz uma coisa, que o indivíduo que comete um crime deve ser julgado. Agora, o indivíduo que é residente naquele crime. Eu vou contar uma situação, Fred, de um jovem que foi detido. Vou ser muito rápido. Um jovem foi detido, portanto, cumpriu sua pena, sai, conhece uma moça,
namora com ela, descobre que aquela moça tinha, quer dizer, desconfiou que aquela moça tinha um caso com um agente. O que aquele jovem fez? Procurou aquele agente, deu uma apurada industrial. E depois daquele período foi detido e tal. Ele não era réu primário. Pois soltaram ele por tratar-se de um assunto, se calhar, podemos dizer, leve, não é? Uhum. E a moça resolve deixar a ele. O que é que ele faz? Sequestra a criança. Você já percebeu? Sequestra a criança. Sequestra a criança, procuram a criança e tal. Procuram a ele para localizar a criança. Um trabalho árduo da polícia, localiza-se o indivíduo. E é uma farmácia. Quando localiza-se o indivíduo, descobre-se que o indivíduo assassinou aquela criança. E ele esteve preso anteriormente por assassinato. Quer dizer, a se fazer um trabalho, pensar no que vai se encontrar a criança, descobre-se que aquele indivíduo já assassinou aquela criança. Você sendo agente, por exemplo, olhando para um caso destes, o que é que você faria? Sendo agente, temos que olhar, porque uma coisa é a realidade social, outra coisa são as leis. Não sei se você já percebeu. Exato, percebo. Uma coisa é a realidade social, exato. Outra coisa são as leis. Então, algumas ações que são tomadas por alguma emoção é quando se percebe que já não há cura para esse indivíduo. Não sei se você já perceber. Eu não estou a dizer que estou a favor a 100% daquilo que foi feito. Mas eu não vou te mentir. Para mim, um indivíduo que comete crimes naquela dimensão, que já não vê um ser humano como ser humano. Uma pessoa fria demais. Meu irmão, não merece estar aqui. Eu não sou Deus para julgar isso. Tu já perceber? Mas eu acho que algumas medidas devem ser tomadas. Agora, não do jeito que aconteceu em público, há tanta gente lá que vai começar a carregar um trauma, mas eu não acredito muito que alguém que vai num bote de amanhece ainda tem paciência mesmo de ter algum trauma. Eu não acredito muito, mas há pessoas que vão carregar um trauma ali por causa daquela situação, daquilo que viveram. Para mim, o que falhou são as circunstâncias. Mas se é para um motivo comum, se é para um bem do país, se é para parar com os sequestros, porque muita gente aqui não sabe. Eu, por exemplo, prestei serviços para várias empresas de indianos, paquistaneses, empresas, fábricas, não é? Publicidade. Muitos deles já não estão aqui em Moçambique. Eu conheço muitos jovens que já não têm emprego. Eu conheço, portanto, empresários que já não trabalham por causa das que fecharam suas fábricas, viajaram por causa das manifestações violentas que aconteceram. Eu conheço, quer dizer, todas essas situações, sequestros, as manifestações violentas, do jeito que tudo isso vem acontecendo no país. Há empresários que estão retraídos. Eu estou a olhar do ponto de vista econômico, porque a pessoa não morre só de tiro, também morre de fome. Uma pessoa que não tem o que comer também morre, pode morrer. Essa pessoa está a morrer. Então nós não podemos dizer que não. A questão, eu vi alguém aqui a dizer, o Cláudio Mendes estava aqui a dizer que não, a questão do que aconteceu, não podemos olhar para a parte econômica. Temos que olhar sim para a parte econômica, porque economicamente no nosso país a situação não está boa não só por causa dessa situação de sequestro. Sequestro só vai agudizar. Principalmente por causa dessas questões das manifestações violentas. Houve muita retração por parte dos empresários. Então, eu, na verdade, acho que tem que se fazer alguma coisa. Só para terminar, quando tu queres construir alguma coisa, queres plantar num terreno, meu irmão, tens que limpar toda a sujidade ali. Tens que capinar, sachar aquela terra ali para depois tu começares a construir. Então, eu acho que tem que chegar à altura onde o governo vai começar a trabalhar à vontade, vai começar portanto, as coisas vão normalizar-se e portanto, o país vai se estabilizar. Muito obrigado. Só um minuto, estou a terminar. Sim, vamos a isso. Eu só queria deixar claro, eu em particular, não estou a discutir esta matéria como se fosse uma coisa de um bairro. Eu estou a discutir e defender o Estado de Direito, que é este que tem que guiar a mente de todo moçambicano. Agora, eu aceitar que eu tenho que comparar a um polícia e a população no bairro, isso não vou... Não. Deixa frente. Não. O que o senhor está a tentar trazer aqui
É que não estamos a falar para nós aqui. Da mesma ideia. Então não pode... Nós estamos a falar aqui para nós, estamos a falar para fora. Exato. É preciso compreender, vamos desencorajar. Ninguém tem direito de tirar a vida de outra pessoa. Há meios próprios para se dar a justiça, independentemente do tipo de gangue que a pessoa é. Temos que ir nesse caminho. Outras matérias, no outro momento. 20 segundos só. Baleado mortalmente pela polícia e recolhido pela mesma polícia. Ok, vamos lá. Sim, peço Um minuto. É 30 segundos, 30 Eu segundos. queria chamar a atenção aqui ao Guilherme, uma coisa que ele repete muito e já começa a ficar um pouco chato. Guilherme, quando tu sais de casa para um debate, tens de parar de nos dizer a nós e diz a ti. Nós viemos aqui educar uma sociedade, cada um de nós sabe o que é que está a fazer a ti. Guarda esse discurso. Deixa-me deixar falar, deixa-me falar. Falaste o que ali. Guarda para ter esse discurso. Porque parece que tudo o que nós falamos não interessa, o que interessa é isso que tu estás a falar. Eu acho que para isso não haverá necessidade de criarmos um debate, fazer sozinho o debate, vinhas aqui sozinho. Deixa-nos nós com as nossas opiniões, com as nossas ideias. Ainda que nós tenhamos errado, nos deixa errar. Chamar a atenção como que chama? Desculpa. Abdul Nariz. Gosto muito de ti, por acaso, vejo muito na internet. Mas há um erro que estás a cometer muito grave, é como jovem. Não sei como vais ouvir. Ouve. Não mistura muito a tua afiliação política com as tuas opiniões. Nós aqui estamos a falar de um polícia que baleou o cidadão. Estás a entrar em outras conversas porque a polícia baleou o mano. Deixa as situações, vamos tratar de um assunto. E eu te percebo, estás a fazer a tua campanha, percebo. Mas não te percas, não te percas como jovem com aquilo que vais cortar e meter no Facebook. Defende o tema, defende o assunto. Volto a repetir, não vou bater boca com a inocência, não estou para isso hoje. Abraço, até a próxima. Eu aqui só quero talvez trazer mais um ponto. O que... Sim, não, digo dentro do meu tempo. Sim, neste ponto é para dizer o quê? Os sequestros começam na governação de Guebuza, as manifestações tiveram menos de um ano. O que retraiu o país foram mais os sequestros e a má governação do que qualquer outra coisa. Para ganhar likes no partido, faça a tua propaganda no partido. Exato, obrigado. Deixa-me só anunciar aqui os vencedores do nosso passatempo do TV Music Award. Obrigado aos internautas que aderiram muito à nossa página, né, do Facebook, que é TV Music Award. Não mudamos de página, não. Só estamos com um pequeno problema que quero acreditar que vamos resolver até amanhã ou depois de amanhã. Mas vamos só sortear aqui os bilhetes do TTV Award. Manuel Luiz, Sandra Moali, Pedro Mandazzi, Alexandre Del Pires,